lá, sem mais delongas, pessoal, para a gente cumprir os horários. Agora, o próximo painel, intitulado Livrarias Segundo Editoras, vai contar com a participação do Gerson Ramos, diretor comercial da Planeta, Marcos Pereira, dono da Sextante, Tadeu Breda, editor da Elefante, e Mara Cortez, diretora na Cortez Editora. A mediação é da Elga Pedri, diretora da Rede de Livrarias Curitiba. Bom dia, bom dia. Olha, quero dizer também que é um privilégio, eu acho que essa mesa é de muito peso, e também estou muito curiosa, porque o tema hoje é a livraria segundo o editor. Então, acho que a gente pode começar pela Mara, que é editora e autora. Qual seria a livraria segundo a editora Cortez? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite da Aniele, pelo Marcos, pelo Alexandre. É uma honra estar aqui. Tá? Estou muito empolgada depois dessa mesa maravilhosa que a gente teve antes dessa. Foi muito interessante. Acho que casa com muita coisa que eu trouxe aqui anotadinho para falar. Mas, assim, quando o Alexandre me chamou, a intenção era colocar aqui... eu estou aqui representando as pequenas e médias editoras, né? Porque temos editoras de maior porte aqui, que é outra pegada, então aqui eu vou trazer uma outra visão. O Marcos Telles, ontem, na abertura, falou, né, que em 2022 foram 13.000 ISBNs novos de lançamentos, 280.000 ISBNs que circularam nas livrarias no ano. Então, fica óbvio o trabalho maluco que vocês fazem de girar tudo isso dentro desse mercado. E é óbvio que muita editora fica para trás, muita editora não consegue espaço. E essa é a realidade que nós, pequenas e médias, enfrentamos, né? A gente não tem a bala na agulha de fazer grandes investimentos em tiragem para poder ter maior giro, né? O nosso amigo da Citadel ontem falou, façam pilhas. A gente não pede pilha, a gente fala, por favor, me põe na prateleira, deixa a minha lombadinha para aparecer, porque a gente, às vezes, não consegue nem isso, né? Então, eu acho que é importante, tudo que foi falado aqui antes foi maravilhoso, e queria falar para o Júlio, se eu conseguisse ter 15% de acerto de consignação todo mês, eu não fazia mais feira nenhuma. Então, assim, é muito perfeito o que foi falado, né? Então, assim, como as pequenas e médias veem as livrarias hoje? A gente não está vendo muita bibliodiversidade. Tá? Você entra nas livrarias, são aquelas 20, 30 editoras, são elas que estão nas gôndolas. Eu, que trabalho com CTP, eu tenho 2 prateleiras numa livraria inteira. Então, assim, não consigo ter nem minha curva A numa livraria, né? Então, todos nós aqui, todo mundo aqui dessa sala vive de livro, todo mundo aqui tem esse negócio, né? Eu nasci no mundo do livro, foi o livro que pagou meus estudos, que comprou meu apartamento, que é do que a gente vive até hoje. Então, a gente sabe que é um negócio feito para dar lucro, né? A gente tem essa... O livro é até um fetiche, uma coisa assim, a gente ama, mas ele é um negócio. Então, mas, mesmo sabendo disso, a gente tem uma função social no mundo, né? O nosso produto é cultura. Então, a gente precisa que essas editoras sejam vistas por vocês, porque a gente existe. Então, quando eu vou numa feira e eu tenho essa venda, né, e aí a gente vai tocar nesse assunto da feira universitária, que eu concordo com o Daniel,
ela perdeu um pouco o sentido, mas eu não posso não estar. O que eu faço hoje? Eu não levo os meus lançamentos, eu não levo a minha curva A, eu levo os outros livros. Mas eu preciso desse faturamento, gente, porque se eu não vendo na feira universitária, eu também não vendo na livraria. Então, assim, eu preciso, de alguma forma, achar onde está o meu público. Né? Com essa pouca bibliodiversidade que as livrarias têm hoje, o meu público, que é o professor, que é o pesquisador, ele não encontra o livro na livraria. Então, ele procura a feira, ele procura o site, ele procura de outras formas. Né? Então, eu acho que ele ainda vai para a livraria para consumir outro tipo de produto, para comprar o livro do filho, para outras coisas, mas está faltando ter essa representatividade do CTP, desses livros de peso, né? E entender que essa gama de editoras... Oi. O tempo... Aqui, com a editora, é a coisa mais dura, né? Então, assim, está faltando, a gente se ressente disso, e aí vem os meus funcionários, os meus autores ficam, poxa, eu vou na livraria, não acho meu livro, a editora não está trabalhando. Né? Mas, assim, a gente tem esse trabalho hercúleo também. Né? Então, é um pouco isso, né? E perguntar para vocês o que a gente pode fazer, porque assim, a gente joga o jogo, a gente faz a consignação. Tem uma parcela de editoras assim no nosso grupo que a gente conversa que já aboliu a livraria da vida deles. Olha, eu não vendo mais para livraria, eu faço edital e eu faço escola e feira. Não é o caso da Cortez, pelo contrário, né? Aliás, preciso dizer que assim esse evento aqui é uma injeção de ânimo. Ontem, quando o Alexandre falou, eu já estou aplicando a Lei Cortez, parece que eu vi meu pai do meu lado. Mara, como é que você não está fazendo isso? Né? E, assim, eu já determinei, já mandei o WhatsApp para a Cortez, falei, a segunda a gente volta, vamos mudar a forma de trabalhar, a gente vai começar a aplicar a Lei Cortez na prática. Né? Eu acho que essas pequenas mudanças têm que começar a acontecer daqui, e a gente vai trocando experiência de como fazer isso acontecer. Mas, assim, eu estou aqui para dizer para vocês, assim, tal como o Silvio Almeida, quando tomou posse no Ministério da Direitos Humanos, nós existimos e somos valiosos. Por favor, olhem para nós, pequenas e médias, editoras de CTP, porque a gente tem eu acho que nós temos um papel relevante na sociedade e a gente precisa melhorar a performance, ter mais visibilidade e como que a gente pode, junto, crescer. Mais ou menos isso. Obrigada. Podemos seguir com o senhor? Podemos seguir. Eu sou o Marcos Pereira, citado pelo Alexandre, pelo Júlio, pelo Leandro, enfim, acho que vocês me conhecem há bastante tempo. E, primeiro, agradecer ao convite e dizer assim, quão feliz eu fico de chegar nesses eventos. O evento de Atibaia, onde eu participei há um mês atrás, estava absolutamente lotado. O evento de hoje, muito cheio, né? Esse auditório é grande, então ele pode enganar, mas a gente tem uma representatividade muito grande. Eu só não entendi direito qual era o tema da apresentação. Enfim, livraria segundo as editoras. Então, eu pensei em basear a minha apresentação na livraria segundo o maior livreiro do mundo. Porque, o ano passado, vocês fizeram uma coisa muito importante em conjunto com o Publish News. Vocês chamaram o maior livreiro do mundo, o cara que assumiu o Waterstone na Inglaterra e salvou a rede de tal maneira que ele foi chamado para assumir a Barnes & Noble, que naquele momento atravessava um período de
eu não diria pré-falimentar, mas um período de fechamento de lojas. Esse cara assume a Barnes & Noble às vésperas da pandemia, em fevereiro, março de 2020. E uma rede de livrarias daquele tamanho conseguiu não só sobreviver, como prosperar e está abrindo novas lojas. Então, eu sugiro que a ANL e a CBL, todas as entidades que lidam com as livrarias, publiquem como missão a aula do James Daunt, que eu vou lembrar aqui, está nesse link do YouTube, né? Tá super bem legendado em português. Eu fiz um resuminho, e se vocês me permitirem, eu vou passar esse resuminho rapidamente, porque eu concordo com tudo o que o James Daunt fala sobre o que é uma livraria, qual o papel da livraria na sociedade, que, no final do dia, é um pouco o que a gente está conversando aqui. Antes disso, eu pensei, e acho que a Iamara já falou sobre isso, e, pelo visto, ontem, vocês já conversaram sobre isso, né? A gente tem um problema de origem. A gente tem uma quantidade de produção de conteúdo muito maior do que a capacidade que a gente tem de expor esse conteúdo. Com a ajuda do Júlio, e usando dados da própria ANL, eu pedi assim, o que é uma livraria ABC, só para simplificar, né? Em termos de área de exposição de livro, esses são números do Júlio, então, por favor, quem discordar, discorde do Júlio, não de mim, eu não tenho, só reproduzir, eu não tenho competência para isso. Enfim, de fato, fica um pouco ruim, porque acima de 300 metros e mais de 30 mil livros no acervo, você pode chegar a uma livraria de 1.000 metros, ou, como a gente teve no passado, né, as megastores, que parecia ser a fórmula de ter mais de 100.000 SKUs e 1.500 metros quadrados, e se descobriu que isso, no mundo atual, não funciona. Então, a gente tem um problema, de fato, de origem, né? Em termos da quantidade, eu tirei um pouco os didáticos para botar esses 11.000. Esse catálogo de mais de 200.000 também simplifiquei, o Marcos falou em 280. E a gente ainda tem que considerar que você tem um livro importado, que vocês têm lugares nas seções para esse livro importado, então é um espaço adicional que é ocupado dentro da loja. Então, dentro desse problema de origem, né, e esse problema de origem, eu diria que ele é maior nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Espanha, do que ele é aqui no Brasil. Então, como é que o maior livreiro do mundo pensa a respeito do que é ser livreiro, né? Então, ele estabeleceu 4 princípios e depois 4 pilares, né? O primeiro princípio é o princípio da seleção. E esse é um princípio muito difícil, porque você precisa conhecer os catálogos e você precisa conhecer os seus clientes, o seu arredor, o lugar onde você está instalado, qual é o seu público. Eu não sei se todos vocês sabem, eu sou neto do editor José Olímpio. O meu avô começou a carreira dele como livreiro na Casa Garrot, e ele aprendeu o ofício limpando o livro. E ele via as pessoas entrarem e pedirem os livros. E ele aprendeu a recomendar, ele aprendeu a saber o gosto das pessoas, ele aprendeu a correlacionar, né? Então, saber a seleção é uma coisa fundamental. Segunda questão é você ser eficiente, ser rentável no final do dia, né? Porque a gente precisa que as livrarias sejam rentáveis. Mas uma coisa que ele chama muito atenção e que vocês falam um pouco aqui, quando o Júlio estava falando, modelo de consignação, modelo de venda com devolução, no final do dia, a eficiência está em dar o menor dinheiro possível para a transportadora e gerar um acervo que tenha giro necessário para você poder ganhar na margem. Por que a margem? A margem do varejo de 40%, ou de 50%, ou de 30%, por que ela é tão grande? Vejam, pouquíssimos produtos têm essa margem no varejo. Ele tem essa margem tão grande porque vocês precisam carregar um estoque enorme de produtos. Vocês giram na loja, eventualmente,
uma vez por ano, 9 meses por ano, se você fizer a conta de quantos livros você vende, quantos livros você tem em estoque, é uma conta super simples. Isso significa quanto tempo eu levo para vender. E esse dado é um dado de rentabilidade fundamental. E não importa se o livro está consignado ou se o livro está comprado, porque, como o Júlio disse, isso é uma questão de fluxo de caixa. No final do dia, o aluguel você está pagando do mesmo jeito. No final do dia, os funcionários você está pagando do mesmo jeito. Então, ser eficiente é você... E, no caso, a métrica que ele usa é a métrica de devolução, porque ele estabelece metas, né? Ele vira e diz, olha, não quero mais trabalhar com 15%, 20%, 25% de devolução, quero trabalhar com 3%, 4%, que é o que ele conseguiu no Waterstones e é o que ele está tentando implementar na Barnes & Noble. Livrarias precisam ser bonitas. Eu acho que isso isso é óbvio, mas o óbvio é ótimo de falar. A Sextante, aliás, é uma editora que publica o óbvio repetidamente. Quanto mais óbvio a gente publica, mais livros a gente vende. É impressionante. Porque as pessoas precisam ouvir o óbvio e praticar o óbvio, né? Livraria atraente, bem iluminada. E, com isso, você se tornar um lugar em que o cliente vai com mais frequência. Frequência é um ponto fundamental nessa nossa lógica também. E o princípio fundamental, acho que foi Alexandre, não sei se foi, não, foi Marcos que falou, né? Foi Marcos que falou sobre o livreiro. O livreiro. Eu me lembro de entrar um dia numa Saraiva com um dos diretores, enfim, e o cara, todo orgulhoso, foi me mostrar a coisa de escanear código de barra. Ele disse, agora a gente, pronto, resolvemos o problema. Agora a gente tem essas maquininhas aqui, você pega o livro, vai lá, escaneia o código de barra, ele te dá a informação sobre o livro, dá o preço, qual é a editora, é um espetáculo autor. Eu disse, uau! E com isso a gente conseguiu reduzir a nossa força de trabalho em tantos %, isso vai ser sensacional. Inclusive, mandamos embora o pessoal mais antigo, porque tinha muita questão trabalhista, enfim. Deu no que deu. E dará no que dá, porque o livreiro é uma peça fundamental. É esse recurso humano que estabelece conexão com o cliente e que faz com que, então, você consiga competir, de alguma maneira, com a questão do desconto. Porque a gente só vai conseguir competir de desconto com o serviço. No final do dia, a gente pode tentar de tudo quanto é jeito, estabelecer pacto e esforçar, mas, no final do dia, a questão do serviço ele é um grande diferencial, né? Eu adoro isso. Isso é para vocês, tá? Eu fiz essa transcrição, nada aqui é meu. Isso aqui é tudo James Daunt. Por favor, a ANL, distribua a todos ou melhore esse texto. Mas vocês precisam colocar isso assim, na porta das lojas, em cada empresa de vocês, e falar com os seus livreiros, com os seus colaboradores. E, em seguida, ele fala sobre os fundamentos para uma boa livraria, e é engraçado porque ele diz assim, e tem que ser nessa ordem, tá? Uma boa livraria tem que ter uma boa apresentação, as lojas arrumadas, bem organizadas, limpas. Eu estou lendo PowerPoint, que é uma coisa que eu detesto fazer, mas eu não sei o tamanho da letra para vocês. Ele adora essa ideia de comercialidade. Onde é que as pessoas... Como é que é o fluxo da loja? Onde é que você bota os livros? Você bota os lançamentos na frente, você bota o infantil, como é que você organiza as suas sessões? Como é que você melhora a rentabilidade da loja, olhando isso que ele chama de comercialidade? O fundo da loja é o mistério da Mara. A Mara veio aqui falar para vocês que ela quer mais espaço no fundo da loja. E ela precisa conversar com os livreiros para entender assim, onde é que o meu público vai estar mais propício? Porque, vamos combinar, gente, o fundo da loja é duro. E de lombada, ela só quer uma lombada. Eu só quero espelhado na frente, é uma tristeza. Né? Vara e Marcos,
São duas coisas diferentes. A Mara quer o fundo da loja, a Mara quer estar presente. Mas você precisa também escolher. Você não vai poder estar no fundo de qualquer loja. Não adianta a leitura de Congonhas. Não tenho certeza se o fundo da loja, mas tem umas Curitiba que funciona. Então, estabelecer, saber, né? Quer dizer, eu, como sou guloso, eu quero fundo, frente e tal, mas assim, eu acho que tá na negociação das editoras com as livrarias. A diferenciação. Diferenciação é tudo, né? Diferenciação é um dos princípios fundamentais do marketing, em geral, não é só para livrarias, editoras. Como é que eu me diferencio? Como é que eu posso competir com gigantes que têm muito mais recurso, que têm muito mais capacidade, mas ainda assim o cliente vai querer competir comigo. E se você conseguir fazer esses fundamentos nessa ordem, aí ele diz, vamos para o teatro. Vamos para os lançamentos, vamos fazer pilhas com formatos divertidos, vamos trazer as pessoas para a loja para elas se encantarem, né? Mas ele diz, são esses os 5 fundamentos. Eu adorei isso, eu acho que é uma aula que precisa ser dada todos os anos. Eu, então, agradeço ao James Daunt, que, sem saber, me permitiu estar aqui com vocês hoje. Forte. 1000 perdões. Ele termina com uma coisa importante, que é um pouco mais dura. E que eu coloquei, porque eu me lembro quando a gente lançou o livro de colorir, que eu conversava muito com as livrarias, dizendo assim, olha só, o que eu quero saber é o seguinte, quantos livros você vendeu para o cara que entrou na tua loja para comprar Jardim Secreto? Porque o Jardim Secreto você só atendeu, você não vendeu. Né? Então, quando a gente fala do papel do livreiro para nós, editores, é aqui que ele está. Quais são os autores, né? Está ali o nosso querido Rui Castro, que vai estar daqui a pouco. Quais são os livreiros que amam o Rui Castro, que, na hora que lança um livro novo, vão estar dizendo, olha, o Rui lançou um livro novo, você tem que comprar, porque ele é um campeão dessa loja. Quais são os títulos que encantam, que vocês estão lendo, que vocês são capazes de recomendar? Eu acho que esse é o livreiro. Né? Não, desculpa. Esse é o vendedor de livro. Ou então, eu estou me confundindo, porque agora eu já fiquei emocionado, está o Rui ali, enfim. Mas eu acho que vocês entenderam o ponto. Né? O ponto é que a gente precisa ser proativo, a gente não pode ser passivo. Super obrigado. O Tadeu Breda, editora Elefante. Agora a livraria segundo a editora Elefante. Bom, gente, bom dia. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder debater com vocês. Eu acho que, ecoando o que foi falado na mesa anterior, a gente precisa cada vez mais debater e discordar. Discordar cordialmente, trazer ideias novas e construir uma alternativa. Né? Então, eu vou aqui rapidamente expor. Eu tenho bastante concordância com muita coisa que foi falada na mesa anterior. Então, espero não ser repetitivo com o que eu preparei. E vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar essa discussão louvando livrarias e bibliotecas, né? Também a gente não pode esquecer, como o espaço por excelência do livro. Eu acho que quem pensa em livro, pelo menos até o advento dessa grande varejista online, pensou em livro, pensou em livraria, pensou em biblioteca. Esse é o espaço que a gente tem que fortalecer. Esses espaços devem ser cada vez mais fortalecidos. Como o espaço do livro, onde as pessoas vão encontrar o livro. E acho que o grande diferencial das livrarias é que ela atende uns tópicos, né, que outros espaços não atendem. Ela tem uma curadoria, ela tem um atendimento, né,
papel do livreiro, que o Marcos falou aqui, é essencial. Eu mesmo, como editor, já publiquei 2 livros indicados por livreiros, então o livreiro tem realmente... O papel do livreiro é essencial. Um bom livreiro, ele faz milagre dentro de uma livraria. O ambiente criado pela livraria, né, não só a beleza, mas o aconchego que ela oferece, porque cada público vai ver beleza e vai ver aconchego em um determinado tipo de estrutura. O próprio café, que tem sido, né, uma presença constante, os encontros, a livraria se torna um programa, um ponto de lazer. E o que eu acho mais importante, cada vez mais, é como livrarias, sobretudo pequenas livrarias regionais, locais, vão criando comunidade. Eu tenho uma livraria do coração, que se chama Livraria Simples, que fica em São Paulo, no Bexiga. E é impressionante, você anda com o Beto, né? Algumas pessoas devem conhecer o Beto, que é o dono da livraria. Você anda com ele na Rua Rocha, que é onde fica a livraria, assim, você dá 2 passos, alguém para ele. Dá mais um passo, alguém... Ô, Beto, tudo bom? É impressionante como aquela livraria conseguiu criar uma comunidade. E isso não é material. Isso é uma coisa extremamente rica e que não se mede, né, na importância que aquela livraria tenha para aquela rua, para as pessoas que frequentam aquela rua, para as pessoas que frequentam aquele bairro. Ou seja, a livraria te oferece uma experiência física, né, uma experiência presencial, de contato humano, de coisas intangíveis e que são muito importantes para a vida em sociedade, né? Posso parecer meio démodé falar dessas coisas aqui no 2023, mas essa troca, essa convivência, isso é muito importante para a vida de um bairro, para a vida de uma comunidade, para a vida de uma pessoa. E a livraria propicia isso para as pessoas que gostam de ler. Mas é isso. Hoje em dia a gente se depara com a grande ameaça, né, que eu considero as livrarias, em primeiro lugar, e ao mercado editorial como um todo, que é a Amazon, né? Eu acho que ela é uma grande ameaça, mas não é a única, né? Eu vou falar disso um pouco mais para frente. E, enfim, poderia aqui ficar desfilando críticas à Amazon e todos os problemas que essa empresa representa para o mercado do livro, e eu digo para a humanidade como um todo, porque a Amazon não é só uma loja, ela é uma hidra de não sei quantas cabeças, com empresas que atuam em uma série de áreas, desde exploração aeroespacial, né, porque o dono da Amazon, o sonho dele é explorar outros planetas, e sabendo do esgotamento da Terra, o sonho dele é poder explorar outros planetas e continuar fazendo com que a economia cresça infinitamente. Ele já deu declarações disso nesse sentido, muitas vezes, enfim. A gente publicou 2 livros sobre a Amazon até agora, né? Um chamado Contra a Amazon, de um autor espanhol, Jorge Carrion, que fala fala sobre essa questão de uma maneira mais simbólica, e um agora que a gente acabou de lançar, que chama Como Resistir à Amazon e Porquê, de um livreiro do interior dos Estados Unidos, que é mais concreto nas suas críticas. Enfim, eu recomendo muito a leitura dos 2. Acho que não tem por que ficar repetindo aqui todas as críticas, que são muito bem sistematizadas lá e na internet, né? Cada vez mais, felizmente, jornalistas têm se dedicado a investigar essa empresa e listar e sistematizar todos os problemas que ela representa. Porém, aqui eu quero fazer um papel de advogado-diabo. A Elefante não trabalha diretamente com a Amazon. Nossos livros são vendidos lá por meio de distribuidoras. A gente já teve uma época que a gente tentou frear essa venda e não adiantava, os livros acabavam lá de qualquer maneira. Mas eu sei disso por experiência com editoras com quem eu trabalho, né, com quem eu convivo, enfim. E conversando, muitos deles, quando eu comecei a publicar livros e alguns artigos criticando a Amazon, muitos deles vieram meio que
aquela coisa, meio se justificar para mim por que, né, negociavam com a Amazon diretamente. E o que eles dizem é que é isso, a Amazon compra muito, paga em dia e não dá calote, né? E isso acaba sendo importantíssimo para a vida financeira de uma editora. E essa é a grande questão, acredito eu, para editoras que tenham, né, editoras que têm essa preocupação em relação ao papel prejudicial e danoso, que é óbvio, da Amazon para o mercado editorial, né? Tem editoras que não têm essa preocupação, porque muitas vezes tem um alinhamento ideológico com o que a Amazon representa. Outras editoras que tenham discordâncias em relação ao que a Amazon representa e ainda assim acabam vendendo para a Amazon, se veem nessa sinuca de bico, né, que é trabalhar com a Amazon e ter um negócio garantido, um fluxo de caixa garantido, né, apesar dos perigos que representa a médio e longo prazo para o mercado editorial, e para o estrangulamento, por meio de aumento de descontos, que a gente já viu episódios desse tipo, sabendo que isso ia acontecer, criando dependência, ou trabalhar com inúmeras livrarias em torno do país e se arriscar com calotes, falências, atraso e má gestão, porque essa é uma realidade, né? Na minha experiência, até para ser coerente com esse discurso anti-Amazon que eu sempre tive, vou continuar tendo, a gente expandiu, quis trabalhar com livrarias do Brasil inteiro. E a experiência foi péssima, né? A quantidade de calotes que a gente recebeu nos últimos anos é estrondosa. E aqui ecoando uma coisa que o seu Júlio falou muito bem, né? A consignação, ela é um crédito, no fim das contas. A consignação é um crédito que as editoras acabam dando para as livrarias, e esse crédito não pode ser quebrado, no sentido de que há uma quebra de confiança, quebra de caixa é um evento em cadeia. Então, acredito que toda editora que tenha consciência do papel da Amazon hoje fica entre esses dois caminhos. Os dois são arriscados. E a questão da má administração de pequenas livrarias, de falta de pagamento, falta de acerto, isso é muito real, muito patente. Vocês podem conversar com qualquer editor, pelo menos médios e pequenos editores, né, ou microeditores, como eu, e vocês vão ver que isso acontece muito, né? Então, eu queria colocar uma questão, né, para debater, que eu acho que existe ainda muito amadorismo no mercado editorial brasileiro, em todas as suas esferas, nas livrarias, nas editoras, nas distribuidoras. Eu acho que a gente ainda precisa ter um longo caminho de profissionalização para chegar numa situação ideal, né? E o que eu acho que esse amadorismo não é necessariamente ruim, e eu faço parte muito desse, eu me identifico muito com isso, porque como o livro tem uma dimensão romântica, que eu acho que a gente não pode abrir mão dela, né? Senão ninguém trabalharia com o livro. A gente tem uma aura, né, uma coisa romântica e bonita, que todo mundo gosta e se identifica. Muitas vezes esse romantismo faz com que a gente acabe avançando num projeto editorial, no projeto de uma livraria, sem ter, muitas vezes sem ter mesmo condições administrativas para fazer isso, e eu sou um exemplo disso, né? Eu aprendo todo dia, comecei de maneira muito amadora e ainda tem muitos aspectos da minha editora que ainda é amadora, e aprendo todo dia. Estou aprendendo agora a lidar com direitos internacionais e agentes literários internacionais, que tem sido uma lida diária para mim. Mas isso acontece também em livrarias, né? E esse amadorismo,
Acredito eu que essa questão dos calotes e da má gestão não é uma questão moral, né? Eu acho que não é uma questão ética, não é falta de ética. Eu acho que foi falado aqui na mesa anterior da importância da transparência, eu concordo totalmente. Mas muitas vezes as pessoas querem ser transparentes, só que não conseguem, porque trabalhar com livro, a gente entra muitas vezes numa questão romântica e a hora que vê está lidando com um inferno de quantidades de títulos, e espaço e volumes, e a gente não sabe lidar com isso, né? Muitas vezes. Então, eu acho que o princípio básico da relação entre editoras e livrarias, basilar, é honrar compromissos financeiros. Eu acho que, a partir daí, se começa qualquer tipo de conversa entre livrarias, editoras, para que a gente possa pensar em alternativas. Quando uma livraria não honra uma consignação, não faz o acerto em dia, não paga o boleto em dia, isso desestrutura a relação, totalmente. Então, esse, para mim, é o ponto basilar da relação entre livraria e editora, né? A partir daí, a gente começa a conversar sobre outras questões. Mas, se não houver essa transparência, esse compromisso em honrar prazo de pagamento e prazo de acerto, as coisas não acontecem, né? Então, assim, alguns pontos para o debate também, né? Como resolver essa questão? Eu acho que isso passa muito por capacidade de gestão, mas eu não estou falando aqui daquela capacidade de gestão de você fazer MBAs, não, uma coisa simples, de simplesmente saber conseguir controlar estoques e consignação. Eu acho que isso se faz facilmente por um software, mas aí a gente entra num problema de que pequenas livrarias muitas vezes não conseguem arcar com os custos de um software. Então, de repente, a ANL e outras entidades poderiam desenvolver esse software e oferecer para as livrarias, junto com capacitações. Enfim, eu acho que isso é facilmente resolvível, né? Isso é fácil de resolver. O que é mais difícil, o que me parece mais necessário, são políticas públicas, né? Eu vejo muito a necessidade de fazer uma política pública integrada, né? Porque da mesa anterior e todas as discussões que eu vejo e presencio sobre Amazon e relação entre livraria e editora, fica uma atribuição de culpa, né? Eu estou aqui falando que as livrarias não acertam, né? Na maioria, né? Boa parte delas não fazem a consignação corretamente, não acertam corretamente. As livrarias ficam apontando o dedo para as editoras, que fazem desconto, que tem feira. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, né? A gente precisa entender que o grande problema, para mim, é um mercado desregulado que a gente tem. A gente precisa de políticas públicas para o mercado do livro, para as livrarias, que, por exemplo, pode passar por isenção de IPTU para livrarias, né? Pode passar, com certeza, pela Lei Cortez, a gente pode passar por envios especiais. Quem lembra da carta social que existia, não sei se existe ainda no correio, que a gente podia mandar carta por 1 centavo, porque o livro não pode ter um envio especial para que a gente possa, as livrarias possam atender leitores que não estão nos grandes centros, né? Poucas cidades do país têm livraria. Retomar o Vale Cultura, agir no preço do papel. O papel é uma commodity negociada em dólar. Por que ele não, para o livro, por que o papel não pode ter um preço diferenciado? Enfim, a gente precisa de uma articulação entre todos os atores para que a gente consiga desenvolver uma política pública conjunta, coesa, e que amarre todas as pontas soltas. A Lei Cortez é uma delas, acho que talvez a principal, mas não é só. Então, acho que o inimigo aqui, digamos, a Amazon, eu acho que é um deles, mas a Amazon é uma filha de algo que se chama mercado desregulado, né? Mercado, ou capitalismo selvagem, quem quiser usar esse termo, mas eu acho que é isso. Então, fica aqui, na verdade, a minha conclusão, para que a gente comece a pensar em políticas públicas. Outras áreas culturais
usufruem de políticas públicas, o cinema, o teatro, e a gente continua sem nada consistente. Então é isso. Muito obrigado. Está funcionando agora? Agora, obrigada, Gerson. Vamos lá. Já é boa tarde, gente? Ah, não, ainda não. Então, bom dia a todo mundo. Essa voz aqui não vai cantar galopeira de novo para vocês, não, tá bom? Eu fiz essa sequência de slides só para me ajudar aqui a controlar o tempo, para poder fazer uma sequência clara do que eu queria conversar com vocês. E quando me convidaram, aliás, muito obrigado, ANL, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E debater, falar do livro é uma coisa que me entusiasma, eu gosto de fazer bastante. Como a Mara falou, todos aqui vivemos livros, eu vivo de livros há 40 anos, tudo na minha vida veio do livro. E persigo com uma obstinação a transformação e a profissionalização do nosso negócio. Vamos ver se eu consigo passar o slide aqui. Eu coloquei aqui o Einstein. Eu vou contar essa história que vocês já devem conhecer. Vocês finjam que não conheciam para parecer que meu texto foi relevante. Diz que Einstein estava andando, em 1949, andando pelo campus da universidade com seus assistentes, e um dos assistentes falou assim: mas, professor, a prova que o senhor deu ontem eram as mesmas perguntas da prova do ano passado. Ele falou: não tem problema. Mas como não tem problema? Mudaram as respostas. Porque a física é dinâmica, ela se transforma. E eu cheguei nesse ponto porque eu fui procurar minhas apresentações anteriores, e esse slide é exatamente de uma reunião, de uma apresentação que eu fiz em 2017, que eu falava o que é a livraria para a editora, né? Qual que é a importância estratégica das livrarias para a editora. Bom, claro, né? O trabalho com as livrarias, principalmente as livrarias pequenas e médias, ela contribui para a melhora do meu desconto médio na minha operação. Naquela época, a gente tinha Saraiva e Cultura, que representavam 40% do meu faturamento, acho que na maior parte das editoras. Me dava mais capilaridade de distribuição, eu conseguia chegar em mais pontos do país e em mais lojas com um acervo melhor de mercadoria. Me permitia aprofundar o catálogo no varejo, porque, como você falou, Mara, até hoje a maior parte das livrarias tem um mix muito parecido. Mas com a expansão de várias livrarias, eu conseguia ter uma projeção de meu catálogo mais profunda. As livrarias que atuavam com nicho de mercado me permitia meus selos especiais serem melhor desenvolvidos nesse segmento. E era uma proteção contra essa concentração. Na época, eu já me preocupava muito, né? Quem não se preocupa, né? Eu já tinha ali uma concentração. Em 2 clientes, eu tinha 40% do negócio. Era complicado, né? Por que eu digo que mudaram as respostas? Né? As perguntas ficaram parecidas, mas todo esse cenário que eu falei aí, ele já não é mais uma verdade, na minha operação, né? Na operação da Planeta. Aliás, desculpa, eu não falei, eu sou o diretor comercial da editora Planeta, para quem não me conhece. E eu quero trazer aqui para vocês, a gente tem na editora uma preocupação muito grande na preservação e na qualidade da relação com esse varejo, livraria, a livraria física. Esse número que eu estou mostrando aí para vocês é como hoje está a minha operação de vendas. 45% das minhas vendas são para e-commerce e 55% para a livraria física. E, quando eu converso com os colegas, eu vejo que esse cenário é muito diferente. Hoje, a maior parte das editoras tem 70% no e-commerce, possivelmente 90% disso está concentrado em um cliente, e o restante nas livrarias. E isso é uma luta que a gente faz cotidianamente, transferindo evento, transferindo vendas pontuais, compras de empresas, a gente sempre direciona e trabalha com livraria. Por que a gente faz isso? Porque a gente acha bonito? Não. É questão de sobrevivência. Aquilo tudo que eu falei de abertura, de profundidade de catálogo e tudo mais, ele só é verdade, aquilo só pode ser verdade na livraria. Eu insisto muito que quem traz demanda para a editora, quem me ajuda a vender, é o ponto de venda.
o e-commerce, independente de seja ele quem for, ele consome a demanda que a gente cria, que a gente divulga, uma coisa ou outra ele consegue construir através dos seus algoritmos, mas, na grande maior parte, o e-commerce ele atrai quem já queria comprar aquilo que foi comprar. Então, meu esforço para estar na livraria não é pelos belos olhos de vocês, livreiras e livreiros, é porque, sem vocês, a gente não vai, de fato, sobreviver. A gente precisa dessa operação. E uma coisa que você falou, Marcos, na convenção de Atibaia, que eu já estava pensando, falei, não, agora vou mergulhar. Aí saiu, o Marcos pegou no breu. A participação das novidades tem se reduzido de uma maneira absurda na composição dos mix de vendas, né? Ele apresentava isso como uma preocupação sobre a eficácia da Lei Cortez para atingir os objetivos que a gente deseja, que é de qualificar e dar alguma dignidade no comércio do livro, mas tem uma questão que a novidade reduziu bastante, e acho que tem uma inferência nessa estatística, porque nas livrarias, eu tenho sentido isso muito, o livreiro está cada vez mais reticente a acreditar nas novidades. Então, vai virando o avesso do avesso do avesso do avesso. Então, está vendendo menos, eu pego menos, vai vendendo menos. Cada vez mais, o nosso esforço de convencimento para emprestar o livro para a livraria, que esse é o termo, né, para colocar o livro emprestado na livraria, está sendo cada vez maior e com mais dificuldade de fazer acontecer. Essa aí eu trouxe também para vocês como que acontece hoje. Do meu conjunto de vendas na Editora Planeta, nas livrarias, 60% do catálogo, é fundo de catálogo, 41% apenas de novidades. No e-commerce, a venda da novidade está em 53%. E isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que eu achava que eu vendia muito mais novidades no varejo físico, por conta do trabalho de espilha, de exposição e tudo mais. E isso vem paulatinamente recuando, e é um sinal de alerta muito forte. Eu sugiro editores e livreiros fazerem essa análise de sangue do seu mix de venda para entender o que está acontecendo, porque isso aqui impacta um problema. Vamos vamos torcer que a Lei Cortez venha e se realize. Só que, se nós não tivermos produtos com menos de 12 meses dentro das livrarias, ela vai ser inócua, né? Não vai resolver, porque a livraria não está pegando novidade. Eu trouxe aqui o paradoxo de Senectsote. Vocês conhecem o Senectsote? Alguém de vocês vai lembrar dessa imagem? É o bom e velho Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Só que nós estamos com um problema. O produto fresquinho não está mais vendendo. Aí está distribuído, não vou falar número por número, e, inclusive, a Nelly, se vocês quiserem compartilhar essa apresentação depois, mas aquele número em vermelho lá no cantinho, 2003, é a composição de livros de novidade de 2023, analisado no mix de 5.000 livros mais vendidos da Nielsen. Eu esqueci de colocar o crédito aqui, Ismael, desculpa, mas o dado é da Nielsen. Tá? No outro slide eu coloquei, tá bom? Então, quando a gente pega a lista de 5.000 títulos mais vendidos, apenas 7% foram títulos produzidos em 2023. Eu estou falando da lista de mais vendidos. Depois, o Ismael foi lá, ralou os dados no computador e me forneceu uma outra informação que eu trouxe aqui, que aí é o acumulado, olhando a base toda de vendas da Nielsen no ano de 2023, ele traz a seguinte informação: as novidades, 62% das novidades foram vendidas no online, e apenas 38% foi vendido no offline, nas livrarias físicas. Isso é uma inferência? É uma inferência, porque a livraria está recebendo menos novidades. E o que movimenta o nosso mercado, gente, é a novidade. Ele é, como o Marcos falou, que é inerente ao nosso negócio. A gente lança muito mais produto do que o mercado está preparado para aceitar ou para poder expor, mas isso é uma realidade em qualquer lugar do mundo. Isso é inerente ao negócio, porque existe uma demanda, existe uma produção. O que fez esse cenário mudar? Porque a novidade era mais forte no varejo. E aí,
podemos fazer análise pela característica do meu catálogo, se eu tenho uma novidade mais forte num ano que no outro, mas eu estou olhando na profundidade das vendas que a Nielsen apresenta. O que fez isso acontecer? É lógico, gente, com todos os problemas que essas empresas tinham, a disponibilidade de balcão, de vitrine, era muito maior. Não só pelo número de lojas que nós tínhamos na época, mas também porque o espaço dedicado a livro nas livrarias, sejam das atuais existentes ou as anteriores, era maior. E, lógico, gente, não podemos esquecer, a pandemia teve um impacto muito forte no comportamento disso tudo. Só que a sedução pelo predomínio do e-commerce, ela não acontece só na cabeça do cliente, acontece muito também, principalmente aí, nosso meia-culpa, editores, a gente é, sim, muito seduzido pelo e-commerce, porque, como falou aqui meu colega, a compra garantida, a venda, a garantia do pagamento, a compra garantida e a objetividade, ela seduz. E é uma coisa que a gente tem que lidar com isso. E estamos deixando essa concentração acontecer. Tem um problema que aí acho que é uma coisa que para a instituição, para as associações, a gente tem que se organizar. A mudança do hábito do consumidor, ela é uma realidade. O consumidor não se comporta mais como se comportava antes. Eu preciso saber qual é a realidade, o que pensa um cliente quando ele entra na livraria, o que o seduz. Eu tenho certeza que não é mais a mesma coisa de 3, 4 anos atrás. Nós precisamos ter uma pesquisa que identifique a tomada de decisão do nosso consumidor no ponto de venda, porque, sem isso, a gente não vai conseguir transformar um novo cliente, ou aquele cliente que já está na loja, em uma nova compra, porque o comportamento dele mudou muito. A gente vê essas mudanças de comportamento no trânsito, nos horários dos restaurantes, tudo mudou. Por que será que não mudou no nosso varejo? Mudou, sim, mudou bastante. Um problema que a gente comentou aqui, houve uma juniorização muito grande nas equipes de vendas das livrarias. Quando eu falo juniorização, não é com você, não, Júnior, né? É com a redução do tempo, da longevidade do livreiro, do vendedor, do especialista. A gente tem gente muito mais nova, que não tem ainda a experiência necessária. Isso é um problema também para as editoras, porque todos nós investimos em treinamento para a livraria, levamos equipe, a gente faz todo ano um encontro de livreiros, e convidamos os livreiros nos locais. Eu, infelizmente, só participei de um esse ano, que foi em São Paulo, minha equipe faz pelo Brasil afora, e eu diria para vocês que 70% das pessoas que estão participando desses eventos são novas, estão há um ano e pouquinho no negócio. Isso é ruim? A pessoa está desqualificada? Não, não está desqualificada, mas as pessoas qualificadas foram embora. Foi um processo que aconteceu durante a pandemia e tem se prorrogado. As grandes superfícies de livrarias trouxeram esse problema, a ideia de que o vendedor qualificado ele é dispensável. E isso é uma coisa que a gente precisa reverter. E nós tomamos, principalmente durante a pandemia, muitas soluções imediatistas, individualizadas, procurando resolver problema nosso imediato, e não estamos olhando para coisas de médio, longo prazo, que afligem o nosso negócio de maneira total. Ainda, esse slide eu trouxe da apresentação de 2017, e eu falava naquela época que a gente tinha um grande problema, que era essa concentração de mercado. Bom, eu não tenho os dados da concentração de Nielsen, porque isso a Nielsen não pode passar, né, de varejo, né, Ismael? Mas a gente podia conversar depois. Mas eu vou passar para vocês o meu. Em 2017, eu tinha, meus 20 maiores clientes representavam 60% do meu faturamento. Hoje, eu tenho 13 clientes, meus 13 maiores clientes fazem 90% do faturamento. É desesperador. Então, falar em perder emprego, quando eu falei da juniorização ali, eu já comentei em algumas associações, nós temos que ter condições de reter no mercado os bons profissionais que estão saindo. A gente tinha que ter uma cato só do mercado editorial, porque a gente viu muito livreiro bom, capacitado em vender sapato e vender outras coisas, porque ele é um vendedor qualificado, e a gente perdeu. A gente tem que conseguir manter essas pessoas. Esse negócio aí de 2023. E aí, gente, o que vai ser em 2024? Como que a gente vai fazer? Eu quero distribuir isso, faturamento. Eu quero aumentar meu faturamento e quero distribuir, por uma questão de sobrevivência. Mas, para isso, a gente precisa algumas coisas. Falamos aqui de gestão, de qualidade, de profissionalização.
precisamos aumentar o nosso nível de informação para medir e gerenciar. Todas as livrarias que estão aqui, vocês têm que participar em painel de pesquisa. Cadê o Cunha? Quem não colabora com a Bookinfo deveria estar correndo agora a falar com o Cunha e participar. Quem ainda não colabora com a News deveria correr e participar. Eu preciso de informações para poder gerar dados mais qualificados para as tomadas de decisão dos meus editores e para poder trazer produtos de maneira mais eficiente. Então, nós precisamos que o mercado gere informações e precisamos saber lidar e administrar essas informações. E, quando a gente fala de medir e gerenciar, gente, a governança ela é fundamental. Nós não podemos ter mais problemas como Saraiva, Siciliano, B2W, Lázaro. As editoras não podem mais viver isso. É absurdo, é um negócio assim. E, para mim, uma empresa multinacional, eu tenho que explicar isso para os espanhóis, e é difícil. Né? É muito difícil eu ter que explicar isso. Você sabe como que faz para colocar 8 espanhóis num Fusca? Conhecem essa, né? Fala que não dá. Marketing. Pessoal, quem está gravando, corta essa parte, por favor. Gente, o marketing do nosso negócio ele é fundamental. A livraria tem que ser vista como um agente de transformação. Ela tem que ter uma relevância no seu espaço. Quando você falou da livraria simples, ela tem que ser local, ela tem que ser verdadeira e atuante naquilo onde ela está. Tem uma coisa que a gente fala muito das mudanças comportamentais, e tem uma coisa que está explodindo na nossa cara, e acho que a gente ainda não limpou o olho direito. Os millennials e a geração Z, todas as pesquisas de mercado tratam que essa geração valoriza o consumo com propósito. Tudo que a gente lê, tudo que você procura, esse consumidor valoriza comprar com propósito. A gente tem propósito mais óbvio que fortalecimento da livraria com toda a sua relação cultural e social no seu bairro, na sua cidade. Por que a gente não está trabalhando isso de maneira mais contundente? O livro precisa, dentro da livraria, refletir isso. Eu falei de governança ali, eu vou falar aqui das questões ambientais e sociais. A livraria tem que ser a protagonista do engajamento nessas causas que são muito fortes. O ESG, hoje, é o tema mais constante em todos os painéis de negócio, e a gente passa por cima dessa questão no nosso mercado. Então, quando a gente fala de causas sociais, causas ambientais e governança, a gente está falando do ESG. Eu vejo o engajamento no ESG como a maneira de trazer esse público que gosta de consumir com propósito para dentro da livraria. Quando a livraria vira um agente que atua na coleta de produtos eletrônicos, qualquer coisa que diga, venha consumir aqui. Aqui eu estou fazendo bem para a sociedade. Não só pela maneira que eu atuo comercializando os produtos, mas porque a minha vivência, eu atuo nessa sociedade. A gente precisa de coragem para enfrentar algumas coisas, né? Então, vamos precisar olhar com isso de maneira muito mais, talvez menos cordial, né? Talvez a gente vai ter que fazer umas DRs mais constantes, nós, editores, livreiros. Minha mulher falou, o que você vai falar? Eu vou fazer uma DR com o mercado. Mas você não faz DR em casa? Já começou, já está fazendo. Então, Cortella diz que a sorte segue a coragem, mas desde que a coragem seja competente. Nós temos que nos esforçar, qualificar, obter mais informações, precisamos ter dados, compartilhar informações. Eu não tenho receio de abrir aqui, olha, gente, o e-commerce para mim é isso. A gente tem que compartilhar, porque com base nas informações que a gente compartilha, a gente olha para o nosso negócio e diz, olha, eu não acho que é por aqui, mas é por ali, pela característica da minha editora, que é diferente dessa e daquela. Eu repito o nosso slogan da Planeta, que é o acreditamos nos livros. Por acreditar nos livros, a gente acredita na livraria e acredita nos livreiros. Obrigado, gente.